Olá, caras alunas e caros alunos, pais encarregados de educação, sejam bem-vindos a mais uma aula do programa Aprender e Estudar em Casa. Sou César Lino, professor da disciplina de Matemática do 7º ano. Já sabem, nessa época, lavem sempre as mãos e fiquem em casa, tá certo? Vamos conhecer hoje o nosso sumário para essa aula. O sumário de hoje é o seguinte: operações em que, na aula anterior, nós falamos de conjunto que. Hoje vamos fazer alguns exercícios e ver mais à frente o que é operações em que. O objetivo é operar com números racionais que nós já conhecemos na aula anterior. Para essa aula de hoje, vamos precisar de alguns recursos, tais como caderno, lápis e caneta, e se tiverem também ali uma borracha. Uma dica só ou um aviso. Desculpem, nessa aula ou a partir de hoje eu não quero uso de calculadora. Por isso, o nosso lema é matemática sem máquina. Tá certo? Vamos começar a nossa aula falando de operações em que. Nessa operação em que, hoje vamos falar de duas operações, adição em que e subtração, mais à frente. Vamos começar com adição em que. Sejam A e B números racionais quaisquer, tais que mais A, entre parênteses, mais menos B. Nessa soma, mais A e menos B são chamados de parcelas. Já ouviram falar desse termo? Os sinais que se encontram dentro de parênteses, atenção, esses sinais chamam-se sinais de posição ou sinais de parcelas. Mais à frente vamos precisar disso. Atenção aos sinais que estão dentro de parênteses. O sinal que se encontra entre as parcelas, sinal mais, chama-se sinal de operação. Nós temos ali sinal mais, chamamos de sinal de operação. Vamos ver duas regras para essa soma. Primeira regra diz o seguinte: para adicionar dois números racionais com o mesmo sinal, adicionam-se os seus valores absolutos, já vimos o que significa valores absolutos, e dá-se ao resultado o sinal das parcelas. Vamos ver um exemplo? Temos aqui mais 10, entre parênteses, mais 20. A soma desses dois números dá igual a mais 30. Isso é fácil. Podemos concluir que o que é? A soma de dois números positivos racionais é sempre positivo. Ok? Vamos ver o segundo exemplo. Exemplo 2, menos 3 sobre 4 mais menos 5 sobre 4. Atenção, no primeiro exemplo, os dois números têm o mesmo sinal, tudo positivo. No segundo exemplo, também tem o mesmo sinal, de acordo com a regra que nós vimos, embora sinal negativo. Aqui, vocês estão a ver números fracionários. Vamos ver só uma chamada de atenção. Se o número for fracionário, já sabem, se não tem mesmo denominador, já vimos o que significa denominadores, devemos reduzi-las ao mesmo denominador. Nesse nosso caso, nós temos os dois números com o mesmo denominador. Então, ali é só aproveitar e somar os numeradores. Como fazer essa soma? Nós já vimos, somamos o menos 3 e o menos 5. Menos 3 menos 5 dá igual a menos 8. Eu vou explicar isso de uma outra forma. Lembrem-se, na aula anterior que falámos sobre dívida. Quando fala-se de dívida, é sinal negativo. Então, ao ler a definição ou a regra anterior, nós temos ali, se eu devo uma pessoa 3 escudos, num dia, no outro dia
eu devo 5, tá certo? Sinal menos, quando temos sinal menos, vou pensar assim, eu devo menos 3. Aqui eu devo 5. Então, no total, quanto é que eu devo a essa pessoa? No primeiro dia eu devo 3, no outro dia estou a dever 5. No total eu devo 8. É o que nós temos aqui. Então, menos 3 mais menos 5 é igual a menos 8. No denominador mantém-se, que é o 4. A soma de dois números negativos também é um número negativo. Como já vimos anteriormente, a soma de dois números positivos é positivo. A soma também de dois números racionais negativos é um número negativo. Não esquecem disso. Vamos prosseguir. Segunda regra. Para adicionar dois números racionais de sinal contrário, subtraem-se os valores absolutos e dá-se ao resultado o sinal da parcela que tem maior valor absoluto. Por isso que nós vimos valor absoluto. Temos aqui a nossa soma. Identifiquem qual é o termo ou o número que tem maior valor absoluto. É a primeira coisa que devemos fazer. Que tem maior valor absoluto é 20. Aqui, o menos 20 tem maior valor absoluto. Somando com mais 10, anteriormente vamos pegar uma dica do professor. Eu devo uma pessoa 20 escudos na cantina, hoje eu vou lá, entrego 10. De certeza, vamos pensar, ainda estou a dever 10 escudos. Muito fácil, tá certo? Mesma coisa se tiver um número fracionário. Aqui trouxe mais um com o mesmo denominador. Já sabe, se não tem mesmo denominador, devemos fazer o mínimo múltiplo comum, tá certo? No exercício vamos praticar isso. Aqui somamos os numeradores e devemos manter o denominador. Eu devo uma pessoa 50 escudos, agora eu vou pagar, só tenho 40 escudos. De certeza, vocês estão a pensar, mamá, é claro, estamos a dever 10 escudos. Então, soma de menos 50 mais 40 é igual a menos 10 sobre 15, manter o denominador. Muito bem. Vamos prosseguir. Vamos falar de subtração. Subtração, já falaram disso também nos anos anteriores. É fazer um número menos o outro número. Nesse caso, trouxemos aqui o termo geral. De um modo geral, A menos B, sendo A e B números racionais. Já conhece essa expressão? Vamos identificar parte por parte. A chamamos aditivo, que é o primeiro número. B nós chamamos de subtrativo, sempre o segundo número. O sinal que fica no meio, nós já vimos anteriormente, chamamos sinal de operação. Vamos ver também regra para fazer a subtração. Para subtrair dois números racionais, adiciona-se ao aditivo, que é o primeiro número, o simétrico do subtrativo. Estão a ver por que nós vimos na aula anterior o termo simétrico? Para conhecer aqui ou para resolver, para usar nessa aula. Vamos ver um exemplo. Efetua as seguintes subtrações. Nós temos aqui a linha A, menos 8, menos, sinal de operação, mais 12. O que diz a regra? A regra diz que devemos somar ao aditivo o simétrico do subtrativo. Somar, temos aqui o sinal menos, passa sinal mais, porque a regra diz que devemos somar, então em vez de subtrair, vamos somar, trocamos esse sinal. Aqui o subtrativo, vamos para o seu simétrico. Já sabemos, o simétrico de mais 12 é menos 12. E por fim é só fazer a soma. Devo 8, eu vou pagar, ou então volto a dever. Nesse caso aqui, estou a dever ainda. Então no total eu devo 20. Então menos 8 mais menos 12 é igual a menos 20. Tá certo? Vamos continuar. Temos aqui um outro exemplo.
A primeira coisa que o aluno deve fazer é ver sinal de operação menos. No segundo passo, esse menos vamos trocar por sinal mais. E o subtrativo, colocamos o simétrico. Desculpem aqui, falta aqui o sinal menos, tá certo? Corrigem lá em casa, nós temos aqui um erro, é normal. Já vimos na regra, tenho certeza que vocês já corrigiram isso antes do professor. Então aqui passamos o sinal menos para mais, que é o segundo passo, de acordo com a regra. Dentro de parênteses, passa o simétrico do subtrativo. Simétrico de mais 7 sobre 3, aqui é menos 7 sobre 3. Automaticamente altera o resultado, tá certo? Então fica menos 2, menos 7. E dá igual a menos 9 sobre 3. Tá certo? Ok? Vamos prosseguir. Vamos ver aqui uma nota. A subtração é, afinal, uma adição de números relativos. Ou seja, se nós temos uma subtração, automaticamente passamos para uma adição. Então, uma subtração é uma adição. Assim, é sempre possível ou seja, é sempre possível fazer a subtração no conjunto dos números racionais, conjunto Q. Vamos ver aqui uma pequena nota. A subtração em Q não é comutativa e nem associativa. Vou mostrar isso, só a parte de comutativa e associativa vamos ver nos exercícios. Vamos ver. Propriedade comutativa é o quê? É troca das parcelas. Então vamos ver. Menos 9 menos 20. Já vimos que devemos trocar o sinal de operação menos para mais. Tá certo? E aqui o simétrico do subtrativo. Vamos ver o resultado. Dá mais 11. Agora vamos ver se trocamos a ordem, como é que fica? Menos 20 agora, primeiro, menos 9, segundo. Fizemos uma troca, propriedade comutativa. Vamos ver se tem o mesmo resultado. Aqui, menos 20 mantém-se, o aditivo mantém-se. Sinal de operação muda para mais. E o simétrico de menos 9 é mais 9. Vamos ver a soma, o resultado dá igual a menos 11, que na verdade devia ser igual, mas vocês podem ver que aqui o resultado é diferente. É por isso que na subtração a propriedade comutativa não se aplica. Tá certo? Vamos prosseguir. Agora vamos fazer um pequeno exercício. Exercício número 1 diz o seguinte: efetua os seguintes cálculos aplicando as regras das operações em Q. Já vimos anteriormente. A linha A, vamos resolver juntamente. Aqui no quadro, nós temos a linha A, menos 9, mais menos 20. Ok? Já vimos a soma. Aqui é uma adição. Eu devo 9, volto a dever 20. O que é que devemos fazer? Então, no total, eu devo 29. Vamos resolver o exercício a linha B. Diz o seguinte: menos 2,3 mais 5,2. Vamos transformar isto numa fração. Ok? Menos 23 sobre 10 mais 52 sobre 10. Já tem denominadores iguais. Agora, de acordo com a regra, diz que devemos fazer a subtração e dar ao resultado o sinal do número que tem maior valor absoluto. Então vamos fazer 52 menos 23 dá igual a 29 sobre 10. Agora o sinal. Qual é o número que tem maior valor absoluto? Obviamente 52. Então vamos tomar o seu sinal, que é mais. Então fica o resultado mais 29 sobre 10. Vamos para o exercício. Vou só escrever aqui. Exercício a linha C. Diz o seguinte: menos 1 sobre 4 menos mais 3 sobre 4
Desculpem, vou apagar aqui essa parte para poder ter o espaço. Essas duas frações têm o mesmo denominador, mas nós temos aqui uma subtração. O que é que devemos fazer primeiro? Transformar numa adição. Nós temos menos 1 sobre 4, o aditivo. Sinal de subtração passa, sinal mais. O segundo número, que é o subtrativo, vamos fazer o seu simétrico, que é menos 3 sobre 4. Temos o mesmo denominador, menos 1 mais menos 3, nós já vimos quanto é que dá? Dá o quê? Dá menos 4 sobre 4. O 4 dividido por 4 dá para simplificar. 4 dividido por 4 dá igual a 1. Então ficamos com o resultado menos 1. E por último, a linha D. Nós temos ali menos 130 menos 280. Também temos uma subtração. Primeiramente vamos transformar essa subtração em adição. É igual menos 130 mais o simétrico do subtrativo, que é mais 280. Ok? Vamos fazer a subtração, 280 menos 130 e tomar o sinal de número que tem maior valor absoluto, que é 280. Nesse caso dá igual a 150. E nós temos o quê? Qual é o sinal que devemos tomar? Sinal de 280. Então temos mais 150. Tá certo? Já sabem, antes de terminar a aula, deixo sempre um exercício para praticarem em casa. Vamos ver o exercício. Calcula as seguintes expressões. A linha A diz o seguinte, entre parênteses, mais 7 sobre 5 menos mais 5 sobre 4 entre parênteses. Nós temos ali uma subtração. A linha B, menos 1,3 menos, entre parênteses, menos 1,2. A linha C, menos 7 sobre 5 mais 2,1. Tá certo? Vamos recordar aquilo que vimos hoje. Nós vimos operações em que nós vimos operação de adição e vimos operação de subtração. Fizemos alguns exercícios. Fiquem em casa, lavem sempre as mãos, fiquem com Deus. Até a próxima.